igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração ao nosso Deus para iniciarmos a escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor. Pai celestial, eterno Deus, queremos te dar graças nesta manhã por mais um momento, mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, um sono abençoado e mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por entrarmos pelas portas da casa do Senhor, para invocar o seu santo nome, para adorar ao Senhor na beleza da santidade, para buscar a sua face, para aprendermos da sua poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento abençoado. Eu quero te louvar pelos seus servos que aqui estão, os demais que estão vindo de seus lares para a sua casa. Venha nos abençoar, meu Senhor. Nós que aqui estamos, os seus servos que estão nos seus lares, que sejam abençoados pelo Senhor. Pai celeste, nos abençoe pela sua palavra santa, meu Senhor. Nos fortalece, nos direciona, nos conduz, Senhor, pela sua palavra. Usa a sua serva uma vez mais, a pastora nesta manhã, e que ela possa, Senhor amado, ministrar a sua palavra, Senhor, guiado pelo seu Santo Espírito, para que o alimento possa vir para a sua igreja, para nós que aqui estamos e os nossos irmãos que estão nos seus lares, Senhor, que venham ser tocados nesta manhã pela sua poderosa palavra, e que a sua palavra possa nos conduzir, nos direcionar, meu Senhor, para que possamos andarmos de acordo com o que o Senhor tem determinado para a sua igreja. Senhor, nos abençoe neste dia com a sua presença gloriosa. Fica conosco, meu Senhor, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve, irmão, capaz do Senhor, pode sentar esta manhã. Vamos estar fazendo o resumo da lição 3, 4 e 5. Tá, irmão? Vou tentar fazer o resumo da lição 3, 4 e 5, para poder a gente estar ganhando tempo, porque nós estamos bem atrasados na lição. Então a lição de número 3 é: o despertamento renova o altar. A lição de número 4 é: a construção do templo enfrentou oposição. E a lição de número 5, porque vamos falar tudo dentro de um ensino só, é: Zorobabel recomeça a construção do templo. Vamos lá, irmãos. Lição de número 3. O texto áureo diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, nesta manhã, irmãos, nós vamos aprender a restaurar o nosso altar. Por quê? Porque Elias, ele desafiou. Estava lendo a passagem ontem, em 1 Reis 18, que Elias, ele desafiou os profetas de Baal, porque ele sabia o que o Todo-Poderoso poderia fazer. Ele, como profeta, não poderia fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que Elias, ele foi um homem cheio da presença de Deus. Mas para o fogo cair, Elias precisou fazer o quê? Reparar o quê? O altar. Então, nesta manhã nós vamos, dentro dessa lição, aprender como reparar o nosso altar. Altar, eu perguntei para o meu filho ontem, falei para ele estudar as lições, que eu ia fazer umas perguntas para ele. Perguntei para ele: Bruno Lucas, o que é altar para você? Ele falou: presença de Deus. Amém, irmãos? Altar é presença de Deus. Então nós precisamos buscar o quê? Para reparar o nosso altar. A presença de Deus. Sem a presença de Deus, não tem altar restaurado. Ouviu, João?
jovens, sem a presença de Deus, não tem altar restaurado. Então, nesta manhã, assim como Elias, através de Deus, fez fogo cair do céu e consumiu o que estava sobre o altar, nesta manhã nós vamos aprender com a lição a ter fogo na igreja. Fogo, mas para isso nós precisamos restaurar o nosso altar. Verdade prática da lição 3 diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então, para me ter um altar restaurado, não é isso aqui não, tá, irmão? Ó, altar que as pessoas, isso aqui é um púlpito, né? Isso aqui é elevado, mais alto que a igreja. Por que ele está aqui em cima? Tem que estar, não é dizer acima, irmãos, que é melhor do que ninguém, não. Nós precisamos aprender isso, né? Nós estamos acima porque fica melhor para os irmãos que estão embaixo nos observar, nos ouvir. Então Jesus sempre pegava um monte para ensinar o povo. Ele sempre queria estar um barquinho, porque ele tinha que estar distante do povo e um pouco acima do povo, o povo ouvir o que Jesus estava ensinando. Altar é a nossa vida. Aí nós viemos para a igreja e achamos que o fogo tem que sair só de onde? Do púlpito, não é? Não, a igreja não está bem porque o altar, que é o púlpito, também não está bem. O altar somos nós, irmãos. A presença de Deus tem que estar dentro de quem? De nós. E para isso meu altar precisa estar restaurado. Mas como que o meu altar vai estar restaurado? Quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida e obedeço a sua palavra. Meu altar está restaurado. E segue sem mandamento. Isso aí. Segue a palavra de Deus, os mandamentos. Meu altar está restaurado. Mas todo dia o nosso altar precisa ser restaurado. Não precisa, irmãos? Precisa. Todo dia é uma busca constante pela presença de Deus. Todos os dias. Eu preciso. Como que é meu altar? Orando. Isso, orando. Os sacerdotes faziam o que com o altar, irmãos? Tirava a cinza, colocava areia, colocava azeite no candeeiro para ter luz. Então tinha um sacrifício humano, não tinha? Para o altar estar constantemente limpo, aceso, tendo a presença de Deus. Então é preciso ter um sacrifício humano. É preciso nós estarmos dispostos a, não é sacrifício de matar galinha preta, de farofa na esquina, de matar o filho, não é isso não. Sacrifício de buscar a presença de Deus, irmãos. Não é sacrifício de estar nas esquinas sacrificando os animais, porque isso Jesus já fez uma vez por todas. Sacrifício cessou quando Jesus se entregou na cruz do Calvário. Sacrifício humano. Ele fez, pagou todos os nossos pecados para que nós tivéssemos vida eterna. Mas eu tenho que me sacrificar em busca. Quem quiser seguir após mim, é após Jesus, não é na frente de Jesus não. Após Jesus, tome a sua cruz e negue A si mesmo. Negar a si mesmo para seguir Jesus está difícil. Negar para pecar. Porque nós precisamos negar as nossas vontades. Então, para o fogo, para o nosso altar estar reparado, o que eu tenho que fazer? Pegar minha cruz e negar as minhas Vontade. Aí tem fogo no altar. Vamos lá. Altar no Antigo Testamento. Não, é aqui, irmão, meu. Perdão. Altar é lugar de sacrifício. Então, altar no Antigo Testamento é lugar de sacrifício, de sofrimento dos animais. O cachorro também está querendo entrar. Dos animais. Então, lá era sacrificado os animais em lugar dos meus pecados. Um animal sem mancha, sem defeito, precisava ser sacrificado sobre o altar do holocausto para que o Senhor Jesus viesse, para que Deus viesse perdoar o meu pecado. Então uma vida era sacrificada em meu lugar. Mas para me levar
Jesus morreu, ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício, ele foi o sumo sacerdote, entrou diante da presença de Deus para que eu viesse ter vida e para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. Vamos lá. Pastor, Amém. um louvor que diz que um da Bíblia que leva o filho para o holocausto, aí chega lá para se classificar, aí aparece Abraão. Isso. Levou Isaac. Mas Deus só testou a fé de Abraão. A fé aí apareceu o cordeiro. Deus providenciou tudo. Deus testou a fé de Abraão quando ele pediu Isaac em sacrifício e ele obedeceu. E Deus, ele ama quem obedece. Né? Deus, ele ama aquele que é obediente à tua palavra. Aí perguntou assim, cadê o cordeiro? O filho perguntou, né, para o pai, cadê o cordeiro? Até o louvor fala isso. Isso aí. Mas Deus providenciou o cordeiro porque ele não aceita sacrifício humano. Não aceita sacrifício. Quem sacrificava eram os outros povos que sacrificavam aos seus deuses. Mas Deus abomina sacrifício humano. A Bíblia diz isso. Não precisa sacrificar. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos lá, leitura bíblica em classe, da lição número 3. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, ao homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Então, já tinha passado um edito para o povo voltar para Jerusalém. O que é holocausto? Holocausto é quando pega um animal e sacrifica ao Senhor. Holocausto, não é isso, pastor Eliseu? Holocausto é quando se pega um animal lá no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento. Hoje não fazemos mais isso. Jesus já fez isso por nós, não precisa mais fazer isso, tá? E aí, passou-se um edito, o povo voltou para Israel para a construção do templo. E aí diz que na primeira povo que voltaram foram quase 50 mil. Os estudiosos dizem que voltaram quase 50 mil. Foi um convite que Deus fez ao povo, através do rei. Quem quiser voltar é quem quiser. Foram quase 50 mil que voltaram para a reconstrução do templo. Mas eles precisavam fazer o quê? Trazer de volta a presença de Deus, porque eles estavam com medo, porque em volta e dentro da cidade havia um povo que não era do povo de Deus. Então eles estavam com medo. O medo fez o quê? O povo restaurar o altar, sacrificar o Senhor, porque eles necessitavam da presença do Senhor. Nós estamos passando por um momento de medo, não estamos, irmãos? Não estamos? A gente tem medo de ir na rua, de botar a mão aqui. Às vezes eu até esqueço, falo assim, não posso colocar a mão no olho em casa, não posso coçar o nariz, estou sem máscara. Eu fiquei com esse hábito de medo. Nós estamos com medo de algo invisível, que a gente não sabe onde está. A gente pode colocar a mão aqui, o vírus está aqui. A gente pode estar aqui com alguém que está com o vírus. Mesmo assim, o povo não retornou para a presença de Deus. Já parou para observar? Que mesmo no momento de medo, o povo não está buscando a Deus. Pelo contrário, o povo está se afastando da presença de Deus. Porque a gente conversa com vários líderes e eles falam, muitos se desviaram, muitos se afastaram da presença de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, que são obreiros, não foram templos. Por aí afora pode conversar com os líderes. Muitos se afastaram da presença de Deus durante alguns meses, hein? Março, abril, maio, junho, julho, há 5 meses. Fizeram com que o povo, imagina o povo de Israel, 70 anos no cativeiro. Quantos não se
afastaram da presença de Deus. Mas aí um homem, Zorobabel, que a palavra de Deus diz que ele era príncipe de Judá, foi colocado para organizar as finanças, como que seria distribuído o dinheiro para a construção do templo. Sempre Deus levanta homens e mulheres dispostos a trazer de volta a presença de Deus. Deus sempre levanta homens e mulheres que estão dispostos a pagar preço altíssimo. Porque o preço é altíssimo quando a gente se dispõe, não é isso, presbítero Jefferson? A fazer a vontade de Deus. Sempre, aí nós vamos ver lá na lição número 5, que se levantaram pessoas para parar a obra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que dentro da própria congregação se levantam homens e mulheres para parar a obra de Deus. E aí, já lá na lição 5, Sanballat e Tobias foi com Neemias. Os Zorobabel foram outros. Foram pessoas grandes que falaram assim: olha, rei Artaxerxes, esse povo aí de Israel já foi um grande povo, mas também foi um povo rebelde. Olha aí, irmãos, como é que lembraram da nação de Israel? Israel foi uma grande nação, foi forte, lembraram do que Deus tinha feito por Israel, mas também lembraram de Israel rebelde. Sempre vão olhar para a gente, vão olhar os nossos feitos, mas também vão olhar as nossas quedas. E falaram, vão olhar os nossos feitos. E às vezes, as nossas quedas é maior do que os nossos feitos. Os inimigos das nossas aulas, Satanás, ele não lembra dos nossos feitos, mas ele lembra daquilo que a gente fez de errado. Vai estar sempre nos acusando. E aí falou para o rei na lição 5, não estou fazendo resumo de todas elas juntas. Falou para o rei assim: olha, lá tem um povo reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade de Jerusalém. Se aquele povo, sabe aquele povo 29 Esperança? Se eles conseguirem fazer aquilo, foi o que Deus pediu, ontem de noite, aquilo que Deus determinou para eles fazer, quantos bilhões de anos nós vamos ganhar, pastor dizer? E aí Satanás quer que a gente consiga fazer isso? Não. Ele vai se levantar, vai levantar a gente e vai dizer: isso aí não vai acontecer. Não é o que a gente ouve. Não é o que a gente ouve, irmãos. Isso aí nunca vai acontecer. Pastor Eliseu está doido. É isso que fala. Isso, Nova Esperança, aquela igreja lá no final da rua, de barro, que nem asfalto tem, que às vezes é difícil a gente chegar na igreja, tem? Está cheio de lama? Não, não vai acontecer. Foi o que falaram. E aí, a obra ficou, o estudioso da revista diz que foi 15, mas alguns estudiosos foi entre 15 e 20 anos. Ficou parada a obra. Ficou parada. Por quê? Porque se levantaram pessoas para influenciar outras pessoas. Quantos anos a obra que Deus disse para você fazer está parada? Meu Deus, é foda. Quantos anos? Deus te chamou, ó, faz tempo, mas aí chegou alguém e disse para você assim: quem? Você? Ih, isso aí não vai acontecer não. Mas Deus sempre levanta profetas. Levantou Ageu e levantou Zacarias para dizer para Zorobabel assim: sabe, Zorobabel, você vai ver o templo construído. Deus está dizendo nessa manhã para nós, sabe? Vocês vão ver a promessa se cumprir. E aí levantou profetas. Quantos profetas já subiu a esse altar, irmãos? E falou para nós que a promessa vai acontecer. Esse dia disse que já está liberado. A gente não tomou posse ainda. Eu escutei isso. Já está liberado. Nós é que não tomamos posse. Deus sempre levanta homens e mulheres para dizer assim: olha, se levanta. Zorobabel pegou aquilo ali, falou assim: vou voltar a reconstruir o templo, ainda que esteja difícil, ainda que se levante, mas Deus me fez uma promessa e Ele há de cumprir. Então nós precisamos, irmãos, pegar o nosso altar, restaurar o nosso altar. O que é isso? Trazer de volta a presença de Deus para as nossas vidas, reconstruir, buscar. Tem aquele que diz: eu me rasgo por inteiro, se
e a promessa, tem muitas pessoas sendo frustradas porque Deus nos promete algo, a emoção nos leva a crer naquilo. Mas só que a gente As circunstâncias. e as circunstâncias não deixam a gente enxergar a promessa. Mas o chamado de Deus não tem que ser emoção, tem que ser convicção. Você tem que ter a convicção daquilo que Deus O nosso coração tem que estar naquilo ali. Deus nos fez uma promessa que Ele vai voltar para buscar a igreja. Não é isso? Vou construir lugar para nos levar a gente. Ele prometeu isso para a gente. Mas nós estamos esperando isso? Nós estamos esperando essa promessa? Que Ele vai voltar para nos buscar? Amém. Então nós precisamos, irmãos, dos nossos olhos, de todo o nosso coração. E aí a palavra de Deus diz que Zorobabel foi um homem diante de muitos homens que Deus escolheu para fazer aquilo ali. E a palavra diz que ele honrou Deus e Deus fez o que com ele? Honrou ele. No momento em que nós aplicamos o nosso coração a fazer a vontade de Deus, Deus vai nos honrar. Nós precisamos aplicar o nosso coração. Os irmãos hoje estão aqui, louva a Deus, a igreja está cheia, porque os irmãos entenderam que precisam buscar a presença de Deus. E o que é buscar a presença de Deus? Nós estamos aqui hoje sendo animados, não é? Persevere, nós precisamos ouvir isso. Se a gente não ouvir isso, irmãos, nós vamos ficar em casa. Todos os dias Deus levanta pessoas para nos dizer: levanta daí, você tem um chamado, o que eu entreguei nas tuas mãos para fazer? Faça com zelo. Isso faz parte da reconstrução do altar, trazer de volta a presença de Deus. Não, quem tem que trazer de volta a presença de Deus são os pastores, os presbíteros, missionários. Não é isso não, irmãos. A presença de Deus tem que estar dentro de nós. Deus escolheu nós como templo para morar dentro de nós. Olha como é que nós somos privilegiados. A palavra de Deus diz que Deus fez asma, mas por nós Ele colocou as mãos. Ele nos construiu para morar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, irmãos. É Ele que nos conduz. E aí, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, o meu altar vai estar reparado? Vai estar reparado. E aí eu tenho que fazer o quê? O fogo do Espírito Santo que está sobre a minha vida, eu tenho que contagiar os demais, irmãos. Não é isso? Eu preciso contagiar meus vizinhos, eu preciso contagiar aonde eu trabalho, eu preciso ser presença. Presença eu carrego, eu sou responsável, nós somos responsáveis por carregar a presença de Deus, irmãos. Olha, como nós somos privilegiados, somos fracos, erramos, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Erramos todos os dias, em pensamento, falhamos quando Deus entrega algo nas nossas mãos, mas Ele está dizendo nessa manhã: olha, eu ainda estou disposto a te ajudar a conseguir fazer aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Louvado seja Deus. Deus poderia ter aberto mão de Jonas, não poderia? Poderia. Não é? Jonas fugiu daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. 150, se não me engano, 150 mil? 120 mil pessoas. Jonas falou o quê? Pra cá. Vai cair. Mas aí Deus abriu mão dele? Então nessa manhã Deus está dizendo: eu não abro mão de vocês. Deus não abre mão daquilo que Ele colocou para vocês fazerem. Deus não abre mão quando é uma pessoa escolhida. A Bíblia diz que existem muitos chamados e poucos são os escolhidos para fazer uma grande obra. Então Deus entregou uma grande obra sobre as nossas vidas e Ele não abre mão. Eu posso abrir mão, irmãos. Dizer assim: isso aí vai acontecer, né? Eu nunca me imaginava, irmãos, estar pregando a palavra de Deus, nem dando aula de escola bíblica dominical. Primeiro era tímida, tinha medo de gente. Não falava, minha língua travava, não falava. Mas aí um dia Deus apareceu para mim em sonho e me deu Apocalipse 8, 10 ou 10, 8, alguma coisa assim que fala, como livro. Como o livro? Eu entendi porque Deus me chamou. E daquele dia em diante eu comecei a comer mesmo. Palavra de Deus, é que nos alimenta. E aí, uma pessoa falou assim: ela não é capaz. Sabe o que eu peguei aquilo, irmãos? Não como uma crítica destrutiva,
Mas eu falei assim, Deus pode me fazer capaz. Porque se Ele me escolheu, se Ele escolheu a cada um de nós, irmãos, para fazer uma grande obra. Então, nesta manhã, nós vamos reparar o nosso altar. Trazer de volta a presença de Deus. Traga de volta. Peça para Deus, Deus, eu necessito da sua presença. Porque sem a sua presença nós não valemos nada. E Deus tem uma grande obra com muitas nações para a gente irmos. Muitas. Então aqueles que receberam o trabalho de Nova Esperança aí, por favor, comecem a ler. Porque está perto. Comecem a ler. Quem recebeu aí trabalhinho grande, que alguns são 800 páginas, não é? Comecem a ler, irmãos. Comecem a conhecer a cidade onde vocês vão. Quando a gente vai, né, irmã Simone, fazer um turismo por aí, em Arraial, aí por aí pertinho, a gente não quer conhecer as praias que são melhores? Não é? A gente não sabe onde é a melhor praia de Saquarema? Onde é o melhor lugar? Porque a gente procurou conhecer o lugar para onde a gente vai. Quando a gente não tem a condição financeira boa, a gente procura saber a melhor pousada, mas que tem paga pouco. E aí Deus entregou algo nas nossas mãos que a gente não quer conhecer. E aí eu preciso conhecer a cidade para onde eu vou. Não é? Nós precisamos conhecer aonde Deus vai te colocar. Já te colocou, já entregou nas suas mãos. Vamos lá, despertamento conduz o homem ao altar. E são 3, tá? Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O que deve ser o centro do nosso culto? Nosso culto tem que ser voltado para quem? Para Deus. Aqui em cima, no altar do Senhor, a palavra tem que ser direcionada para as pessoas, não é isso? Mas a palavra não pode, irmãos, de maneira nenhuma, machucar. Ela tem que curar. Então eu não posso usar, irmãos, o culto do Senhor, o altar do Senhor, aonde tem a presença do Senhor, para ser palco de apresentação. Eu vim aqui apresentar, mas eu não vim adorar, irmãos. Eu vim simplesmente para mais um culto, porque hoje é domingo, então eu vou à casa do Senhor, porque parece que nós estamos em um ritual, irmãos. Não é? Eu vou lá, vamos cantar alguns hinos, vamos fazer uma ministração, mas aí não tem adoração. Eu tenho que ir à igreja, porque o meu culto é voltado para quem? Sempre para Deus. Não por causa do pregador, não por causa de quem vai dirigir. Quando a gente fala assim, hoje eu não vou ao culto, porque a pastora Rosilene vai pregar, já sei o que ela prega, hoje eu não vou. Então a sua adoração não é para Deus. Não é. Porque se for para Deus, não importa quem está dirigindo, não importa quem está pregando, eu vou à igreja porque eu quero oferecer a minha adoração a quem? A Deus. E fora a presença de Deus na perfeitaria. Então nós precisamos resgatar isso, irmãos. Trazer de volta para o altar a presença de Deus. Porque a presença de Deus me faz adorar Ele, irmãos. Aleluia. Quando eu tenho Deus, quando Deus mora dentro de mim, quando eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, tudo meu vai ser voltado para quem? A minha vida é voltada a fazer o quê? Agradar a Deus. Sempre a nossa vida tem que ser voltada a agradar a Deus. A gente agrada o filho, a gente agrada o marido, a gente agrada o parente, a gente faz tudo. Agrada o patrão. Mas agrada o patrão, porque vai receber um salário que às vezes não dá nem para pagar as contas no final do mês, mas a gente esquece de agradar a Deus, irmãos. E Deus tem que ser o centro da minha vontade. Deus tem que ser o centro do meu culto. Culto racional. Deus é o centro. Então por que Elias falou para o povo assim? Traz os profetas de Baal. Porque o povo já estava adorando até os profetas de Baal. Quando o profeta de Deus exorta o povo, que a maioria deles fazia isso, o povo gostava? Não. O que acontecia com Jeremias? Pedra de Jeremias. Paulada de Jeremias. Porque Jeremias falava aquilo que o povo não queria
que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Só adoram. E às vezes, irmãos, a gente adora todo mundo. Aí foi babado na fornalha. Foi colocado na fornalha, mas Deus entrou com ele. Entrou com ele. Sabe qual é o nosso maior erro? É nos momentos de dificuldade da nossa vida, a gente vir para dentro da igreja, em vez de adorar, nós só queremos apresentar a Deus os nossos problemas. Isso, nós temos que apresentar a Deus, mas adorar. O nosso problema é esse. Porque muitas das vezes, Deus permite algo acontecer na nossa vida para ver até onde que nós vamos adorar Ele em espírito e em verdade. A casa de Deus, irmãos, é um lugar de cura, de exortação, de edificação, de santificação. Mas quando nós estamos dispostos a isso, irmãos, nós precisamos estar dispostos a reparar o nosso altar. Tira a cinza, põe fogo. Mas é eu que tenho que fazer isso, irmãos. Mas aí eu venho para a casa do Senhor como se fosse um espetáculo, não é? No campo de futebol, quem gosta de futebol, já jogou futebol, já joguei muito. A gente grita, não é, irmão? Verdade. A gente vibra. Porque aquele momento ali exige isso. E depender do problema. A gente vai pro cinema, pode gritar no cinema? Não. Tem que ficar como? Silêncio. Se você fizer um negócio, creque no pacotinho de biscoito, o cara do teu lado já te olha, não é? É aquela situação. E na igreja? A gente vem para a igreja Para adorar. como se a gente estivesse em qualquer outro lugar, irmãos. A gente vem meramente porque é um culto. Não, a gente tem que vir porque é um culto voltado para Deus, irmãos. Quando a gente está no nosso lado nos arrumando, eu já fico pensando na hora. Quando dá 5 horas lá em casa, eu começo, vamos tomar café, vamos passar feliz, irmãos, porque eu venho para a casa de Deus. Olha o dia lindo que Deus nos proporcionou, irmãos. Ontem estava chovendo, eu acordei hoje, me emocionei, estou falando diante de Deus. Quando eu olhei pela janela aí, eu falei, nossa, eu estou com saúde, meus filhos estão bem, na minha casa tem pão, tem leite, tem manteiga, o sol brilhando. Eu falei para o meu esposo, eu não te falei que hoje vai fazer sol. Um dia lindo Deus nos proporcionou, mas a gente às vezes não consegue enxergar isso, irmãos. Que Deus nos proporcionou um dia maravilhoso. Nós estamos saudáveis na casa do Senhor. Então o centro do nosso culto, da nossa vida, tem que ser o Senhor. Coloca o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas não vai ser, irmãos, os nossos problemas não vai ser nada diante do nosso Deus tão grande. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha folhinha. Ó, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então, para a promessa de Deus se cumprir sobre esta igreja, sobre este lugar, eu tenho que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? Restaurar o nosso altar. É momento da gente pegar de volta a presença. É momento da gente falar assim, ninguém vai me parar. Nenhuma enfermidade. Ninguém vai nos parar, irmãos. Nada pode deter o povo de Deus. Nem um vírus invisível pode parar. Porque aquela mulher no poço perguntou para Jesus, aonde nós vamos te adorar? Jesus disse em todos os. Ela perguntou em Jerusalém, Samaria, aonde? Jesus falou o que para ela? Vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em todos os lugares. Não importa o lugar que você está, não importa a casa que você está, não importa. O que importa é que Deus fez uma promessa sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre este bairro, sobre este município, sobre esse estado, sobre este país e sobre todas as nações, e Ele há de cumprir. Mas eu preciso trazer de volta a presença de Deus. Aleluia. Eu preciso ser presença onde eu estiver. Não importa quem esteja à minha volta. Você está dizendo, você não vai conseguir, Simone. Seu filho não vai conseguir. Vai sim. Porque Deus é aquele que fez a promessa e Ele há de cumprir. Deus fez a promessa para quem? Para quem que Deus fez a promessa? Então vamos fazer como o Zorobabel. Isso é esse mesmo. Vamos fazer com ele. Não importa quem se levantar contra a nossa vida. O que importa é quem fez a promessa. Quem quer alcançar? Eu quero. Deus levantou profetas e falou para Zorobabel.
Então, está voltado para aquilo ali. Ter altar restaurado é estar disposto a pagar um alto preço pela obra de Deus. Altar restaurado. Você está disposto a fazer a obra de Deus. Está disposto a economizar um pouquinho para dar um tijolinho. Não é? Não é tão bom, irmãos? Quando a gente volta lá atrás das igrejas que eu já passei, e aí a igreja está linda. Eu falo, nossa, já fui nesse lugar. Ajudei a construir isso aqui. Não é bom? Nossa, ajudei. Mesmo que Deus te leve para outra terra, você fala, nossa, ajudei a construir isso aqui. Essa janela aqui fez parte, eu ajudei. Não é bom, irmãos? A gente está disposto a fazer a obra de Deus? Então que nós possamos, irmãos, restaurar o nosso altar e trazer de volta esse vigor aí. Deus faz em tempos fáceis ou em tempos difíceis? Ele faz em tempos difíceis para mostrar que Ele é Deus. Ele não faz em tempos fáceis, quando a gente tem muito dinheiro no bolso. Aí é fácil. Fala, pastor, eu vou comprar um saco de cimento. É fácil. Já que tem muito sobrando, difícil é você deixar de tomar um açaí, um x-tudo, para pagar um saco de cimento. Não é? Aí é difícil, não. Aí Deus vai provar o nosso coração. Onde está o teu coração, onde está o teu? Se o nosso coração estiver na obra de Deus, Deus vai nos honrar. Nosso coração precisa estar voltado para Deus. Vamos lá. Altar, lá no segundo tópico, na primeira lição, no tempo do Antigo Testamento, o altar é o ponto central. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios 15:3. Escreveu ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por Ele. Eu fui criado, nós fomos criados para a sua adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus, não ao homem. Entenda isso. Não adore o homem, adore a Deus. Nós às vezes adoramos, bajulamos, não é? O homem, mas esquecemos de adorar a Deus. Nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas estão adorando. Nós estamos vivendo um tempo, e os irmãos sabem qual é o tempo que nós estamos vivendo. Que muitas pessoas estão adorando, se vendendo, não é? Para o homem. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus é o centro da nossa adoração, do nosso culto. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto. Irmão, depois eu vou morar no céu. Difícil. Aí você não vem ao culto porque você não gosta de fulano. Não vou sentar aqui não, porque aqui fulano está sentando. Vou sentar lá no outro. Vou observar onde está sentado fulano. Não vou. Vou sentar aqui, desse lado. Como é que eu não consigo dividir o tempo, irmão? Algo querendo, eu consigo dividir o céu. Aí eu gosto daquela irmã, mas a irmã às vezes gosta de mim. Não tem nada contra mim. Quem vai deixar de herdar o céu? A irmã ou eu? E às vezes, muitas das vezes, irmãos, nós viemos para o culto e Deus não recebe a nossa adoração. Porque a nossa adoração é dividida. Uma hora eu adoro Deus, outra hora eu adoro Baal. Era assim que estava o povo na tempo de Elias. Uma hora eu quero Deus, a outra hora eu quero mim. Uma hora eu estou louvando a Deus, na outra eu estou cantando um sonho. Não é? Uma hora eu estou pulando na igreja. Ô, glória! No outro dia eu estou lá dançando o samba. Aí não tem fome, não é? Aí eu boto o fone, né, Jonas? Que aí papai está vendo o fone no ouvido.
Um de um Deus, isso, e o outro de outro. 850 um homem. Ele falou, vai cair fogo do céu. Vai cair, vai consumir. Agora, olha, eu estava lendo assim a história, uma história, gente, linda. Ele falou, ué, cadê? Cadê o Deus de vocês? Talvez você tenha comido brilha mais alto que o povo lá de Baal. Eles zombavam. Foi um homem cheio da presença de Deus, irmão. Cheio da presença. Ele sabia o Deus que ele servia. Por quê? Porque o altar dele que estava dentro dele, a presença que estava dentro dele, impulsionou ele a fazer isso, irmãos. E nós, quando surge uma Jezabel na nossa vida, o que a gente faz? Ele também fez isso. Por ele. Vamos, não. Surgiu alguém que se opôs a mim, o que eu faço? Corro. Satanás sempre vai fazer isso contra as nossas vidas. Porque ele não quer que nós façamos a obra de Deus. Então ele vai sempre levantar. Mas se nós estivermos cheios da presença de Deus, vamos fazer igual a eles. Manda cair fogo do céu que eu quero ver. O Satanás fica incomodado. Mas ele, desde o momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, ele se incomoda com a minha vida, porque eu não estou fazendo mais a vontade dele, então ele já é nosso inimigo. Mas aí tem a minha vida, ide por todo mundo. Ele não quer que você faça Pegar o isso. evangelho da criatura. Mas para pregar o evangelho, o altar tem que estar o quê? Consertado. Porque não adianta nada eu pregar e não viver. Eu fico desacreditado. Iludida. Porque as pessoas vão olhar para mim e falar assim, irmã está pregando isso, mas é a vida dela. Eu vou ficar mesmo que eu pregue uma palavra limpa, irmãos, mas as pessoas vão olhar para o erro. Sempre o ser humano é assim. Ele vai olhar e falar assim, ué, a irmã está falando isso, não é assim conosco? Quem nunca pensou assim? Me diz aí, quem nunca pensou assim? É igual você faz o bem. Você faz o bem, Faz o mal para ver. mas faz o mal, acabou. Vai acontecer Você o faz o quê? bem, logo vai ser. O que aconteceu com Israel? Com Jerusalém? O que aconteceu? Quando mandaram as cartas lá dizendo, o povo está lá consertando lá, ó, botaram já o alicerce da igreja, estão reparando o muro, aquela cidade vai se levantar, hein, rei? Você vai ficar difícil para a gente. Eles não vão mais dar os impostos, aquela cidade já foi uma cidade forte, mas foi rebelde. Lembra? Foi isso que a palavra diz. A Bíblia está dizendo isso lá quando a reconstrução, a revista está dizendo isso. Aquele povo foi um povo rebelde. O que ele quis dizer? Olha, o povo foi rebelde que se rebelou contra o próprio Deus. Meu Deus. Que tirou eles da terra do Egito, usou quem? Moisés. Tirou eles lá com os fortes. O povo, quando entrou na terra, se rebelou. Lembraram da rebeldia de Jerusalém. Lembraram que Jerusalém foi uma terra rebelde. A gente pode, para consertar o nosso altar, irmãos. Eu sou assim, quando eu dei uma palavra. Não, essa não é para a igreja, não. Essa é para mim, vou pegar isso. Eu não estou vivendo aquilo ali. Então eu faço o quê? Eu não posso pregar isso aqui porque as pessoas vão olhar para mim e vão ficar desacreditadas. Vão falar assim, a irmã não está vivendo isso, mas está falando isso. É assim, o povo desacredita ali. Então, aquele que serve ao altar tem que ser diferente. Quem ministra a palavra de Deus tem que ter atitude diferente. Quem foi separado para obreiro tem que ter uma atitude diferente. Não pode ser igual aos demais. Fulano vai ao culto, também não vou. É a facção da igreja. Um liga para o outro no zap. Não vou não. Você vai para o culto hoje? Não vou não. Também não vou, você não vai. Não é assim, irmãos? Deus te separou. Você tem que ser diferente. O que vai mostrar a nossa diferença? O que vai mostrar a nossa restaurada é a diferença. Aonde você entrar, você tem que ser reconhecido como servo, embaixador de Cristo, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Altar restaurado. Eu aqui em cima preciso me comportar, irmão. Se eu não gosto da irmã, se eu estou com alguma coisa com a irmã, eu não posso pegar a palavra. Hoje eu vou dar uma cajadada. Pá!
o irmão. Ai, não estou gostando do que o pastor está fazendo. Vou pegar uma palavra e vou dar uma direta para ele. Para com isso, irmãos. Palavra de Deus não é para mandar direta. Palavra de Deus, ela é direta. Mas é direta ainda que exorte, mas ela santifica. Ainda que me exorte, mas ela me cura. A palavra de Deus é cura, a palavra de paz. A palavra não. de liberta. Aí a palavra de Deus não está trazendo mais paz para irmão, está trazendo discórdia. Então não é. Deus está nela. A palavra para libertar. Para libertar, para trazer a palavra, pregue a minha palavra de paz. Aí eu estou pregando a palavra de confusão. Que a palavra de Deus, em vez de trazer paz, está trazendo o quê? Confusão. É altar restaurado? Altar restaurado, irmãos, traz palavra. Então, se você for escolhido para ser ministro da palavra de Deus, se você for uma mulher escolhida para ser ministra da palavra de Deus, se você for separado para ser obreiro, se você é diácono, se você é presbítero, pastor, o que seja, mesmo, tem que ser diferente. Pastor, Sabe onde que está a diferença de Eli? Se nós formos pegar o início do texto, nós vamos ver que é uma guerra física. Portanto, ele vira para o próprio Deus e fala assim: Senhor, lá tem muito contra um só. Mas Elias coloca aquilo dentro dele, que se ele fosse na guerra física, ele ia perder. O que ele prefere? Ele prefere levar para uma guerra espiritual. E aí o povo fez o quê? Quando o fogo caiu do céu. Quando o fogo caiu do céu, o que o povo fez? Oh, meu Deus. Voltaram para quê? Então eu preciso trazer esse fogo, a presença de Deus para a igreja, porque quem entrar aqui tem que sentir o quê, irmão? Ah, eu estou com a cara feia com o irmão, não dou a paz do Senhor, eu não faço nada disso. Como que quem visitar a igreja, que é um lugar de paz, um lugar que tem que ter harmonia, presença de Deus, se a pessoa entrar aqui e ver tudo desconcertado, voltar a nossa vida, sem presença de Deus, vai acontecer alguma coisa? não, vai virar embora e vai sair. Mas se tem a presença de Deus, quem entra endemoniado, sai o quê? Liberto. Quem entra doente, sai o quê? Então a igreja é um hospital, irmão. A igreja não pode ser. Jesus ainda é advogado. Por que nós somos juízes? Falei ontem com meus filhos, assim, chamei eles e falei: mentira. Vitor, Daniel e Bruno, vem cá. Sabe que um dia Deus vai abrir um livro? E vai estar lá assim: Vitinho, você mentiu para a mamãe nesse dia, tá vendo? Vai ser mais Vitinho, não, vai ser Vitor Daniel. Aqui, ó. Pode mentir para a mãe e para o pai, não está escrito lá. Vai chegar o dia do julgamento. O pastor fazer uma pergunta agora. Pode evoluir. Todo mundo que ligar ele vai ter 18. Aí se chegar no céu lá, tem pessoa da igreja que chama de 18. Não, 18 não existe mais. Não, eu sei, vai ter pessoa que diz igreja que chama de 18. Não. Se chegar no céu e chamar de 18, é Não, o céu é nome. Nome, não tem 18 lá. É o seu nome, João Luiz. João Luiz, que está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que quando chegarmos no céu teremos um outro nome. Um outro nome é específico. Porque Saulo não foi transformado em Paulo. Para ser um grande nome, nós também teremos nossos corpos transformados, nossos nomes, faz coisa com a Bíblia, dizendo, teremos nomes transformados. Físico, isso aí tudo ruim aí, está tudo bem. Me ajuda no vídeo, eu estou aqui me arrastando, vai prisão, nomes nossos. A gente falou assim: mas não, vem lá, vai ter comida gostosa. Pensando na comida, Vitor Daniel, vai ter comida gostosa lá, não, mamãe? Esse céu vai ser como se não tem comida. Lá para parar Não, lá vai ter que adorar, não é preguiça lá não, dormir, né? Para a escola, né? Até 10 horas, vem para a escola bíblica, dominical, leitinho. Lá vai ter hora, ó, pá, horário para adorar. Adoração, irmão, lá não vai ter sono, lá não tem dormir, né, pastor? Ninguém vai querer dormir, não. Lá não tem dia nem noite. Mas quem vai querer dormir? Quem vai querer dormir no céu, irmão? Eu queria conhecer todas as ruas. Vamos fazer um tour pelo céu. Eu almejo isso. de 4 da manhã para o céu adorando. 5 horas da manhã para o céu andando lá, ó. Imagina, irmãos, olha, eu fico eufórica. Meu Deus, me deixa perder o céu, não. Nós perdemos tudo na terra. Nada disso. O dia eu fiquei lá falando assim: olha, tá difícil na terra, né? Não tá, irmão? Pagar a conta de luz? Cada vez pior. Só aumenta. O salário de funcionário público vai ficar sem aumentar muito. Não tá falando direito. Não é? Tá difícil.
no céu morar com Jesus, ver o próprio Deus, Vou pro inferno. ou vai para o inferno. Jesus. Vê lá, o sofrimento é eterno. Ninguém quer ir para o hospital para baixar. Ninguém quer não. Ninguém quer. Nem a cadeia. Nem a cadeira, né? Ninguém quer ir. Mas o céu, não é? Ninguém quer passar no dia com cadeira. Nem na porta querem passar. Verdade, eu sou O hospital não quer passar longe. Nós estamos vivendo um momento que você dá uma dor de cabeça, você está morando. Um paracetamol, para não ter que ir para o hospital. Não é? Todo mundo com medo de se machucar, com medo de estar no hospital. Ninguém quer. Então tem que buscar o céu. Porque o inferno é muito pior do que a cadeia. Porque a cadeia, às vezes, não é. Aqui no Brasil tem por terra. É só 2 anos. Daqui a pouco você está livre. O hospital, se Deus o levar, você passa um momentinho lá, daqui a pouco também está livre. Toma um remedinho, a dor de cabeça vai embora. Mas o inferno. Não voltar não. Não tem como voltar, não tem. É eternamente. É eternamente. Vamos lá. Agora nós vamos para a lição de número, só dá uma lida aqui, de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Oposição porque vontade, né? Quando se opõe à obra. Doido é quem se opõe à obra de Deus. Hein? Então, eu fico à vontade. É, ao contrário. A igreja quer ir para um lado, mas tem sempre alguém que quer ir para o outro. Não é? Fica em cima do muro. Se não está satisfeito, eu falo isso sempre. Você não está satisfeito com a atitude do seu líder? Chute ele lá. Qualquer líder de departamento, pastor da sua igreja, chute ele no cantinho. Dialoga. Fala, pastor, eu acho que é assim. Tem a sua opinião para melhorar a obra de Deus? Nosso pastor é aberto a isso. Eu sempre falo. Quando eu tenho minhas dúvidas, eu sempre pergunto para ele. Nós estamos debaixo da liderança do pastorizando, não é isso? Qualquer coisa que eu tenho que fazer dentro da igreja, tem que perguntar para quem? Pastor. Mesmo sendo líder do departamento dos jovens. Não posso fazer nada. Não posso tomar. Aí não. Chega na hora do culto. Tem um problema com o pastorizando. Eu vou resolver aqui. Na frente de todo mundo. Eu vou ter que resolver. Essa não, irmãos. Não é ético. Falta de ética. Nós temos que. Eu tenho um problema com o presbítero Jete. Eu vou resolver na hora do culto. Na hora da palavra. Vou bater. E às vezes ainda vem, eis que te digo que Deus mandou e Deus não está mandando dizer nada. É a própria pessoa. Está defamando a Deus. Cuidado, irmãos. Usar o nome de Deus em vão. Verdade. Eis que Deus mandou te dizer o que eu acho. Que eu estou querendo resolver o problema. Não é? É o que eu acho. Cuidado. Porque Deus só assina aquilo que Ele fala. Deus não assina o que Ele não fala. Deus não é mentiroso. Deus assina aquilo que Ele fala. O pai da mentira é o diabo. Falei, o pai da mentira é quem? O diabo. E se eu estou praticando isso, eu vou para onde? Pro Os inferno. filhos dele vão para onde? Vai pro inferno. Que existem os filhos de Deus e os filhos do? Diabo. Se eu sou filho de Deus, eu vou herdar a vida eterna. Se eu sou filho do diabo, eu vou para onde? Pro inferno. O inferno. Eternamente. Mas dentro da congregação tem o joio e o trigo. Quem plantou o joio? O inimigo. Mas quando eu estava como? Dormindo. Então eu preciso estar acordado o tempo inteiro atento ao que ele vai plantar. Porque ele sempre planta alguma coisa. Ele está em vigilância. Essas pessoas que se oporam à construção do templo, foi quem que fez eles se oporem? Satanás está feliz com a nossa adoração? Não. Vai voltar. O templo é uma forma de trazer de volta a glória de Deus naquele lugar. E ele quer isso? Não. Ele quer que você ganhe almas? Quer que você pregue a palavra dele? Ele vai sempre fazer o contrário. Ele é um opositor. Ele quer ser bonito. Ele se opôs do céu, irmãos. Eu estava pensando, até a pastora dizendo, gente, como é que ele persuadiu um terço, né? Dos anjos, irmãos. Preste bem atenção nisso. Se ele conseguiu, os anjos estão diante da presença de Deus. Ele conseguiu persuadir os anjos. Malária, imagina a gente das montes. Como que ele não persuadiu a gente? Ele engana. Engana. Mas aí se eu tenho a presença de Deus, eu sou
nada. Não, porque você está na luz. Mas a gente precisa fazer o quê? Restaurar o altar. Estar vigilante. Oração. Sempre, porque ele sempre vai vir. E como que ele vem? Vem do jeito que ele é? Não. Ele vem se fingindo de amigo. E com outra personalidade. E senta do teu lado e fala. E ainda usa a palavra de Deus para dizer assim, está vindo aqui, está dizendo que você pode. Aqui está dizendo que você pode, mas aí, e o contexto? Não é? Quando alguém vier usar a palavra e falar assim, aqui está dizendo que você pode, lê lá, irmãos. Lê tudo, confere. Não vai na primeira coisa não, porque Satanás, ele usou a palavra de Deus. Porque a Bíblia é manual para de Jesus. instrução. A Bíblia como foi manual de instrução. A Bíblia é para nós, irmão. Instrução, tem tudo ali. Eu só erro se eu quiser. Não, eu vou errar, porque eu sei que está escrito ali, mas eu vou errar assim mesmo. Depois eu volto, porque a misericórdia de Deus são as causas não secas. Mas vem a consequência. Mas o preço é pago. Mas o preço Vem a consequência. vem a consequência. E as consequências eu tenho que arcar com elas. Mas se eu tiver com o meu altar restaurado, com a presença de Deus, ele vai falar assim, não faz. Vai. Não fala isso. Às vezes até vem na nossa mente, né? Abriu os olhos. A gente precisa ser igual. Eu ouvi uma pregação que mandaram aí, faça como Jesus. Jesus ia falar isso? Pensa assim. Se Jesus estivesse no meio dessa situação agora, o que ele faria? Teve situação que Jesus fez assim, irmãos, ó. E vai embora. Apartou. Vou lá para o outro lado, porque esse povo ali, vou lá para o outro lado. Jesus fez o quê? Escreveu aonde? Areia. Ficou quietinho em silêncio, só observando o povo. Quando o povo se retirou de pesquisa daquela mulher, tratou com ela. Muitas das vezes a gente tem que fazer igual Jesus. Ali a gente faz assim. Dá para cá. Aí você vê um povo ali, você tem que se afastar. Fuja do quê? A beleza do mal. Resistir ao diabo, ele? Diante de Deus. Resistir. Mas todos ensinou outro dia, é pregar força. Já viu quando você pega um saco de cimento aí, 50 quilos? Isso aí. Você tem que botar, né? As costas. O máximo de força. Isso aí. Resistir a isso, irmão. Ele está vindo, você está dizendo, aqui não. Aqui não. Aqui não. É assim, irmão. Guardar de vida foi isso. Altar restaurado, resiste ao diabo. Altar restaurado, resiste ao diabo. Porque ele engana mesmo. Engana. Ele vem com a bandeja que você. Vamos lá. Já falei do profeta, Deus enviou Zorobabel. Introdução da lição número 4. O altar havia sido restaurado. A festa do tabernáculo, aí o povo ficou feliz. O altar restaurado é felicidade. Deus já havia mandado o povo voltar. Zorobabel, com os profetas, com os sacerdotes, restaurou o altar, trouxe de volta a presença de Deus. Aí veio o quê? Celebração das festas, a qual Deus tinha dado para o povo. Então, se nós trouxermos de volta a presença de Deus, nós vamos ter o quê? Festas, nós vamos ter alegria, nós vamos ter celebração. Nós estamos à espera, irmãos, de uma celebração. Nós estamos à espera de uma promessa que vai nos trazer o quê? Alegria. Não é financeira, não. Alegria e salvação. Nós vamos conquistar terras. Nós vamos ganhar almas. Existe uma festa no céu quando o quê? Um pecador faz o quê? Então nós precisamos levar festa ao céu, irmãos. Trazer de volta o quê? Almas. Precisamos. Mas a gente pode começar agora. Restaurou o quê? Não está absoluto. Se nós tirar a cinza, restaurar o altar, trazer de volta a presença de Deus, é a presença que nos impulsiona. Nós, de primeiro nós vamos? Não. De nós mesmos, a gente vai? O pastor Eliseu fala assim, vai lá, já pro ano. Lá para a terra, não pediu agora, gente. Na África. A terra da África lá. Vai lá para Angola, sabe o que está fazendo lá com o povo da outra igreja lá? Vai para Haiti. Ó, tem uma igreja lá que está sofrendo lá, ó. Perseguição. Perseguição, né? O próprio povo da igreja se rebelou
valentes para lutar contra Satanás. Os covardes vão voltar. Mas se tiver a presença, o pastor diz, eu vou. Vai daí morar na casa de um endemoniado. Ih, pastor, vou não. Vai o senhor lá. Eu não vou não. É assim. Com a presença, eu vou, pastor. Eu vou lá. Pode deixar que eu vou lá naquele lugar que você está me vindo. Sem a presença, vai o senhor, pastor. Vou não. Eu não estou preparado para isso. A gente sempre usa isso. É muito engraçado. Eu não fui chamado para isso. A gente usa logo isso. Não. Esse eu não vou não, porque essa obra aí é para os pastores, não, para todo mundo isso. A pessoa falou que pretende comigo. O negócio não é comigo não, é com você. Ela não é você. Olha só, os discípulos foram lá expulsar o demônio, o que aconteceu? Sem a presença, voltaram. A gente não conseguiu. Aí Jesus falou que é um homem de pouca fé. Irmãos, a fé é o filho Foi fundamento bom, das coisas que não se veem, mas se eis. Bruno falou, não é as malas. Ele acredita, irmãos. Porque é meu filho, não. Meus filhos acreditam e falam assim, mamãe, você já arrumou as malas? E o Bruno ficou uma semana. Olhando lá no guarda-roupa, a gente não faz roupa lá, o Bruno falou assim, passando na rua, o Bruno falou, mãe, compra as malas. O pai falou, foi igual o Pedro, né? Pedro ficou com medo. Aí foi afundando. Foi afundando, mas quando o Pedro tinha presença, o que aconteceu com o Pedro? 3.000 almas, irmão. Presença de Deus. Porque Pedro antes só andava, né? Ele só andava, ele era discípulo, aprendiz. Discípulo é aprendiz. Mas tem gente que quer ficar em aprendiz toda a vida. Vai sempre afundar. Vai estar sempre afundando. Chega uma hora que Jesus falou o quê? Enquanto o noivo estiver, não é? Jesus falou para os discípulos, enquanto eu estiver com vocês, mas vai chegar uma hora que eu não vou estar mais. Vocês vão ter que continuar a obra sem mim. Então, o que acontece? Vocês têm que fazer a obra. Ah, eu não vou, Caimã não vai. Pastor Eliseu, eu tenho uma casa aí, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Mas eu vou com o meu álcool gel, eu vou com a minha máscara. Pastor, eu tenho uma casa aí. Oh, o irmão não está vivo, eu senti o desejo. Não, é só o ministério, irmão. Que tem que ir lá, ó, pá, tapa. Mas aí quando colher os frutos, vai ser para todo mundo, não vai? Então, irmão, a gente precisa arregaçar nossas bancas, ó, e ir para onde? Para a guerra. Nós estamos em uma guerra. Nós vamos sair mais que porque Cristo nos impulsiona. Nós estamos vivendo uma guerra invisível. Tanto quanto o demônio tem alguns que vê, né? Deus abre e vê. Consegue ver o que tem em volta. Mas tem uns que não. Deus não permite. Mas se permitisse, sabe quantos tem aí fora da igreja? Um batalhão no campo, irmão, contra a nossa vida. Legiões e legiões, irmão. Eram 2.000 demônios que dentro de um homem. Um demoniado de batalhão, imagina. Só dentro dele. E dentro também. Então, ele pensa que Satanás não entra na igreja? Ele entra. Se deixar aberto. Aí, se a igreja tiver com o altar reparado, a igreja sabe onde ele está, irmão. Pede discernimento de espírito a Deus. Peça, irmãos. É uma coisa que todo servo de Deus tem que pedir. Discernimento de espírito. Aí você olha e fala assim, você não me engana, Satanás, você está aí. Até mesmo porque ele fica agitado, ainda mais quando for. Não, Deus não, irmão. Deus fica bem quietinho. Bate até palma, ó. Nós temos que pedir a Deus discernimento de espírito. Quem tem a presença, sabe? Sabe quando você entra num lugar que você fica meio tonto? Já aconteceu isso com vocês? Dá vontade de vomitar, uma coisa meio estranha. Aquele lugar ali está dominado por Satanás. Está dominado. Influência. Olha, Satanás às vezes não entra dentro de Satanás. Alguns já foram possuídos, outros não entram. Mas ele fica à sua volta influenciando. Fica ao redor. Influenciando. Tentando te parar. Ele faz isso sempre. Verdade. Te influência. Uma vez eu sofri uma influência que você vai morrer. Falta de ar. Jesus, o que está acontecendo? Por algum momento, irmãos, a presença de Deus deve ter saído de mim. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Só uma influência. Provavelmente eu errei e o Espírito Santo de Deus entristecido me avisou várias vezes, mas eu não quis ouvir e ele resolveu se retirar só um pouquinho de mim. Ele se afastou. Nossa, eu fiquei mal. O que está acontecendo
comigo nisso. Vazio. Sem a presença. O que eu fiz? Fui restaurando o altar, buscar de volta a presença de Deus. Nós precisamos orar, se humilhar para Deus. Eu sei que eu errei, que erro todo dia, a todo instante, mas traga de volta a sua presença. Eu preciso, porque se não estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, somos alvo fácil. E aí não vai ter reconstrução do templo, não vai ter presença, não vai ter reconstrução do altar. E tudo que Ele quer é que a nossa vida fique parada. A igreja precisa caminhar. Ainda que dê um passo hoje, outro amanhã, não precisa correr, não, só caminhar. Diga ao povo para marchar. Como é que é marchar, pastor? Tem não tem? Quando era jovem, que estudava ali, que fazia lá aquela. de 7 de setembro. Não é? A gente tinha que estar todo mundo com passo. Não tinha que ter um passo só. A igreja tem que dar um indo para a esquerda, o outro perdido, não sabia para onde vai, mas para onde eu vou. A igreja também é assim. Igual a boiada. Ó, uma boiada, estourou a boiada. É um matando, o outro atropelando. Não, irmão. Diga a igreja para marchar. Marchar é todo mundo num ritmo só. A igreja precisa estar num ritmo só. Todo mundo ali só. Isso, eu posso estar indo para a esquerda, o presbítero Jeff para a direita, o outro não sabe para onde vai. É igual a cachorro. Tem que estar reto. Reto. Então não sai torto. Não sai torto. Se a obra não for, tiver um construtor, quem é o construtor? Deus. Se eu estiver, a obra vai ser perfeita. Se não, estou dando uma obra em frente, crescendo. Está tudo certo, se não tiver, chega no telhado, o telhado desanda. Está tudo pode ir. Sai tudo, na hora de botar o piso, então, fica terrível. Um lado é menor, ali, ó, a igreja. Aí tem caído. Um lado é menor, outro lado é Vai maior. botar uma mágica dela. Vai botar a janela se não tiver no plumo, porque não Fica botar a enterrado. janela, fica torto, enterrado. Então, a igreja precisa estar marchando. O que é marchar? Andar, caminhar. Quem é o líder? Pastor Eliseu. Eu tenho que estar no mesmo ritmo que o quem? Pastor. Eu tenho que estar com o mesmo pensamento que quem? Pastor. Se eu não tiver, a igreja vai andar? Não. Como que a igreja vai andar? Se o pastor Eliseu está dizendo, nós estamos esperando uma grande promessa. Irmão, olha esse trabalho, olha isso, olha o curso de obreiro, olha o... E aí, eu não. Eu estou lá, E vai estar. marchando do meu lado. Andando. administrativo. Curso administrativo. Faça isso. Faça aquilo. E aí eu estou caminhando, nem sem direção. Estou igual as mãos, estou indo para Nínive. Mas a igreja, não, estou indo para Tarso. Mas a igreja tem que ir para onde? Para Nínive. Porque lá tem tantas almas, 120, precisando de mim. Não, mas eu estou indo para onde? A igreja tem que marchar. Esse projeto? Pastor Eliezer? O culto tem que ser como? Tem que andar com a força da liderança. Como que o culto tem que ser? Visando buscar o quê? Deus. Aonde? Adorar a Deus, mas eu preciso Está caminhando dela. ganhar almas. Aí eu olho para a igreja, eu só tenho servo. Mas a igreja já está hora. Eu vou ministrar. Até às vezes, não, eu não vou. Até a igreja nem está sentado, não, mas Deus vai embora muito tempo. Só está aqui, irmãos. Está dando presença. Mas não serve mais Está com espírito. a Deus. Só está o corpo, mano. Nem o espírito mais. Só o corpo aqui, o Ah. espírito está longe, o pensamento está. Aí eu estou aqui, mas estou pensando na minha janta que está em casa. Então eu não tenho nem de fazer, Deus, assim, tudo. A hora, meu Deus do céu. E a hora que, olha, o pregador está. Eu estou ansiosa para ir para casa. Está desligado tudo. Deus vai receber minha oração? Está desligado? Eu tenho que fazer o que com os meus problemas? Entregar aqui no altar, Senhor. Agora eu vou adorar a Deus. Ficar ligado a Deus. Ó, tem dia que eu não sei, irmão, quem está na igreja. Eu quero saber quem está na igreja. Está precisando de mim? Eu quero saber que eu quero adorar, irmão. Estou chinelo de dedo, estou adorando. Estou sem sapato, estou adorando. Estou com a mesma roupa de todo dia, estou adorando. É o mesmo terno que todo dia está adorando. É a mesma gravata, está adorando. É sem sapato, está adorando, irmãos. Não, hoje eu não vou pegar, já vi, não falou isso, não peguei. A roupa não vai salvar ninguém. Aqui na onde, irmãos? Roupa não salva ninguém. Salve é a presença de Deus. Então, quando a gente é lembrado dessas portas, eu tenho que ter comunhão, não tem? Porque casa de Deus é lugar de comunhão. Não adianta nada eu querer reparar meu altar se eu não tenho comunhão. Primeiro eu tenho que consertar, ter comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão com o meu líder, Comunhão na igreja. comunhão na igreja. Ainda é mentiroso, troca o cálice na Santa
vir atrás de mim, vai aí o marido vai saber o que a mulher fez, a mulher vai sacar e dizer, olha, gente, misericórdia. Já pensou, jovens? Papai e mamãe lá dentro, hein? Meu Deus. É, minha gente? Meu Deus, eu fiz isso. Gente, eu fico com ele em casa. Porque vai ser uma coisa assim. E a gente ansioso. Espera, já viu quando a gente vai no fórum? Já viu no fórum, sabe? Fica nervoso. E a fila do mestre é assim? Fica nervoso. Ai, eu fui fazer o exame, irmão. E entrava um, entrava outro, não chegava a minha vez de fazer. Quando a médica falou, você está com problema? Eu falei, como é grave? Ela não vem tratamento. Mas a gente já fica, não é? Fica agoniado. Vai fazer o exame, já fica querendo saber o que tem. Imagina você lá sentado, Deus julgando o que está na tua frente. Se for por ordem alfabética, você é a última, quer dar? Não pode falar figura. Se for por ordem alfabética, vamos primeiro pela letra A. Deixa eu acrescentar. Sim. Para esse julgamento que a senhora está se referindo, Vai ser sozinho? fala sobre o juiz do grande trono branco, ele se dará para quem não alcançar a salvação. Ai, então graças a Deus. Já estava preocupado com a carreira. No nosso caso, nós vamos para o tribunal de Cristo, no ato do arrebatamento, para que as nossas obras sejam julgadas para recebermos ou não galardão, de acordo com as obras que nós fizemos. Os servos vão receber galardão. Galardão ou não, Ou não, recompensa, recompensa. pelo trabalho realizado aqui na terra. E quem não for para o céu, Aí vai estar nesses três. então eu não quero estar lá. Quero estar lá. Eu quero estar no galardão, né? A igreja estará lá Só para testemunhando como espectadores. Mas já pensou, gente? O Senhor Jesus irá julgar e a igreja presenciará o que irá acontecer. Mas já pensou a gente vendo lá, irmãos? Presta atenção. Já pensou a gente vendo lá quem a gente ama? Pessoal, a gente lá no outro lado, vai do céu, mas a gente vendo lá quem a gente ama, os nossos filhos, que a gente tanto cuidou, lá sem o alguém que Deus te enviou para você pregar a palavra de Deus, e está lá do outro lado sendo julgado, irmãos. Será um dia também triste para nós. A gente no céu, mas vendo lá quem a gente ama, quem às vezes esteve conosco na igreja. Não, Deus, misericórdia das nossas vidas. Nós venhamos alcançar as almas. Meu Deus. Sabe quando o Neemias chegou para lá, Neemias? Olha, está tudo em ruína lá. Está tudo ruim lá, Neemias. A palavra de Deus diz que Neemias ficou o quê? Triste. Quando chega uma notícia que fulano desistiu, você fica alegre? Não. Fulano está afastado. Você fica alegre? Não, o povo vai falar de novo. É o que a gente fala. Gente, mas gente não, já mais 5 a 6 vezes minha não sai. Nós é que desistimos. Porque Deus está a todo instante. Mas aí o que acontece? Quem sai da presença de Deus, ele só vê Deus assim, ó. Não é? Apontando. Precisa ver o quê? Uma mão estendida. Nós precisamos ser a mão estendida, irmão. Agora cai e levantar. Quantas vezes a gente errou, irmão? E às vezes em secreto, ninguém nem sabe. Mas Deus fez o que com a gente? Levantou a gente. Caía do ombro e levantar de Deus. Mas precisa da nossa. Nós precisamos estar dispostos, irmão. É altar restaurado. Neemias fez o que era enquanto ele não vingou. Mas eu vou fazer o quê? Vou lá ajudar o povo. Ainda levou o povo com ele. Nós precisamos fazer isso, irmão. Pegou uma palavra que é bem dita, que a maioria diz assim, eu já sabia que ia cair. Que ia cair. Mas você sabia que ele avisou? Não, se sabia, é porque estava torcendo para cair. Vamos lá, irmãos. Lição número 5. Sobre o poder, só foi essa lição. Sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível. É a verdade prática. Sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo veio. Então, sobre o poder de Deus, nós iremos fazer grandes coisas. Saiba que você é um escolhido, uma escolhida para uma grande obra.
E Deus está falando nesta manhã, eu vou cumprir a grande obra que eu prometi. Deus vai cumprir, irmãos. Mas para isso eu preciso fazer como os homens antigos. Pegar as minhas mãos e eu Deus, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho as minhas mãos. E com as minhas mãos eu sou capaz de fazer a obra de Deus. Deus, eu tenho a minha vida. Eu ofereço a Ti, Senhor, minha vida. Consagração. Consagre a tua vida a Deus. Consagre a tua vida a Deus. Ah, eu não posso ir, mas eu posso ir a pé. Eu não tenho dinheiro para ir para o Rio de Janeiro. Eu posso ir aqui em Bacaxá, andando a pé. Não posso? Podemos? A gente não pode até ir da areia? Então consagre a tua vida a Deus. Faça algo para Ele, que Ele há de me retribuir. Agora a promessa, Deus vai cumprir. E eu quero fazer parte dela. Eu falo que Deus todos os dias. Eu quero fazer parte. Porque eu não vou nadar e nadar. Morrer na paz. Morrer nisso, não, de cada mundo. Eu vou. Já pensou eu? Pastorizando e convido de fazer todos os. Deus já tinha falado, pastorizando foi instrumento. Todos os projetos, irmãos. Todo dia. Tem que fazer o da África. Não me lembrei disso, que Jesus tem que fazer o da África. E aí, eu vou lá. E não vou participar da bênção, porque eu escolhi a não participar, a escolha minha. Porque Deus falou que vai fazer. Aí eu escolho a não participar, irmão. Não é do dinheiro, não, irmãos. Já pensou, irmão? Você poder chegar assim, lá no orfanato, cheio de criancinha, precisando, e você poder chegar assim e falar, vou te dar um sapatinho. Já viu aqueles idosos quando chega no final do ano que fica passando na internet? Eu quero uma caixinha de bombom. Outro quer uma sandalinha, outro quer isso, aí você poder chegar lá e falar assim, eu vou te dar a sandalinha. Aí tem uma família precisando ali, irmão, na cesta básica, mas você tem uma condição financeira de falar assim, não é bom quando você ajuda alguém? Mas quando você poder ajudar muitas vidas, a gente poder pegar as pessoas que querem ir para uma clínica, igual o irmão aqui já foi, mas as clínicas estão lotadas, irmão, porque eu tenho mais vaga, você esperar a vaga de um dependente químico, ficar 6 meses lá, o outro já está na vaga, irmão. 9 meses. Porque as clínicas estão assim, ó. Já viu os presídios? Tá cheio. Passou ontem que tinha 80 e uma célula que era para comprar. Quantos aí? É 80 e pouco, mas eu tinha 210. Aí. Superlotação, a gente podendo fazer um trabalho maravilhoso lá dentro com essas pessoas. A gente poder esvaziar os presídios, porque quando você transforma a pessoa, transformar, Cristo, presença de Deus, transforma as vidas. Não é por eu falando, não, irmão. Quem faz ali é Deus. Eu vou ser instrumento, nós vamos ser instrumentos de Deus. A gente poder chegar lá e falar assim, nós vamos montar uma pista do tamanho de Ricareia. Até pode montanha. Não é? Nós vamos comprar não sei, uma fazenda aí, de não sei quantos alqueiros de terra, e vamos construir para dependente químico. Não, vai ter uma fila que tem de pai e mãe, querendo salvar os seus filhos. É muita mãe chorando, muito pai chorando, querendo salvar os seus filhos. E nós, com esse recurso nas mãos, podemos ajudar vidas. E aí, quando a gente chegar no céu, lá na fila do galardão, hein? Seremos recompensados. Mas aqui na terra também Deus vai nos recompensar. Deus vai nos recompensar. Hoje a gente não tem dinheiro, mas se a gente colocar o nosso coração na promessa que Deus nos fez, rapidamente nós vamos conseguir. Mas a gente precisa estar o quê? Marchando. Ó, no mesmo propósito. Então que Deus nessa manhã os irmãos possam meditar nessa palavra. Vocês são capazes. Nós somos capazes. Deus escolhe quem não é para ser, irmão. Mas também pega quem é lá, como Paulo, conhecedor, para ter que levar em alguns lugares. Então, eu não preciso fazer, Você precisa ser conhecedor da palavra de Deus. Nós hoje conhecemos que quem é salvo não vai para a fila lá, vai para outra fila. Então, a escola bíblica dominical, palavra de Deus, bons livros, tem livros que nos ensinam muito, junto com a palavra de Deus. Irmão. Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Eu não vivo para diabo desse mundo. Não posso falar da vida dessa. Não é? Não conheço. Conheço naquela igreja. Mas Jesus eu preciso conhecer. Preciso ser conhecedor.
esse povo. Conhecer a palavra. Conhecer a palavra de Deus. Porque como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Tem como. Então eu preciso estudar a Bíblia. Naquele Hoje é domingo. Tira um tempo à tarde. Vai dormir 3 horas da tarde, 2 horas? Tira um tempo. E lê a palavra de Deus. Não deixa para dentro só na igreja, não. Na hora do culto. Palavra de Deus, não. Aí o que acontece? Fala uma coisa que qualquer um erra. Eu pensei que eu ia colocar fila hoje, eu já vou para outra. Já aprendi para colocar outra. E aí o que acontece? Vão falar e eu vou pegar aquilo ali. Mas às vezes a Bíblia diz o contrário. Porque eu não li, eu vou comer o que me dizem. Jó falou que ele ouvia falar. E o que aconteceu com os amigos de Jó? Ouvia falar de um Deus que era só um Deus que punia. Não é? Que só punia. Outra coisa, irmãos. Vamos falar menos do diabo no culto e mais de Deus. Às vezes a gente dá muita ênfase. O inimigo. Esquece ele. Vamos adorar a Deus. O inimigo é nosso inimigo? É. A gente já sabe quem é. O culto é para quem? Para Deus. Mas a gente fala mais do diabo. Vamos falar mais de Deus. Deixa ele para lá. Com a presença a gente fala mais de Deus. Que Deus faz. Que Deus fez. Que Deus continua fazendo. Que o diabo vai ser diabo sim. Mas Deus ele é poderoso para aniquilar todas as obras do mal. Então, nessa manhã, vamos restaurar o nosso altar e nos levantar. E de noite, adore a Deus. Vamos adorar a Deus. Está com problema? Adore. Está com enfermidade? Vai irmã ali que está com probleminha, né, irmão? Nós estamos fazendo exame. Mas Deus ele é poderoso. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele sustenta. Deus é o médico dos médicos. Deus é o mestre. Às vezes Ele quer curar, outra então. Paulo sentiu o espinho na carne. Uma vez eu estava, quando eu descobri que eu tinha lúpus, aí Deus me cura aí. Deus falou o quê? Minha graça te basta. Estou caminhando até hoje, irmão. Minha graça te basta. Falei, Jesus me cura aí. Ele falou assim, está no pecado, não tem tanta fé. Por isso que não curou ainda. Aí quando eu chego no médico, o médico fala, seu sangue diz que tem, mas seu corpo diz que não tem. Então eu louvo a Deus, irmão. Porque até hoje a graça de Deus tem nos feito caminhar no meio de dificuldade. Deus promete. Não podemos parar. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Peço perdão aos irmãos que passou alguns minutos. Tá bom demais. E a semana que vem é lição 6 e 7. Vou ver se consigo dar um resumo da 8 para a gente acompanhar, porque já está vindo a revista nova, tá, irmão? A revista nova já está chegando aí. Porque essa aqui termina no dia 27 de setembro. Então eu tenho que adiantar para ver se eu consigo acompanhar. Então os irmãos leiam em casa. Porque tem a revista, leiam em casa. Depois eu vou colocar lá no grupo o livro. Tá? Vou colocar lá no grupo. Tá, pastor? Vou colocar lá no grupo. Quem não tem a revista, eu vou colocar assim. Lição 7, livro da Bíblia tal. Lição 6, perdão. Lição 6, o livro é tal da Bíblia. Então vocês leiam. Lição 7, o livro é tal. Quem não tem a revista, lê a Bíblia. Tá bom, irmãos? Eu agradeço a Deus. Deus continue abençoando o pastor Valdirene sempre. Uma lição muito abençoada para os nossos corações. Esse óculos aqui, vou deixar esse óculos aqui em cima do púlpito, vai virar um óculos comunitário. Porque agora, não precisarei mais usar esse óculos aqui, e sempre tem algum irmão, alguma irmã que sobe o óculos aqui, sem óculos, e diz que não está conseguindo enxergar direito e tal. Aí esse óculos vai ficar aqui. Quem precisar, óculos comunitários. Vamos nos colocar de pé, agradecendo a Deus, louvar a Deus pela presença dos meus irmãos, por estarem na escola bíblica dominical. Claro, falta ainda uma grande parte dos irmãos. Tem mais gente aí para vir para a escola, mas eu louvo a Deus pela presença dos irmãos que aqui estão. Que Deus possa abençoar a cada um dos meus irmãos. Tem irmãos que vão fazer. Você vai vir à noite? A senhora vai vir à noite? Então à noite eu dou a prova. Porque aí vai ter mais alguns. Aí durante o culto, eu vou juntar, porque a japonesa Cláudia vai vir à noite. Aí vocês fazem a noite com eles, tá bom? Pode ser? Pastor Diego também. À noite, eu falei com eles. Vamos agradecer a Deus por esse momento abençoado. E logo mais retornarmos com muita alegria para a casa do Senhor. Aleluia.
Deus, muito obrigado por esse momento abençoado que o Senhor nos concedeu. Obrigado por estarmos aqui na sua casa, meu Senhor, chamada Casa de Oração. Obrigado, Pai Celeste, pela sua palavra que foi nos ensinada através da sua serva. Muito obrigado, Senhor, por este alimento abençoado dos altos céus para a sua igreja. Obrigado, Senhor, pela sua presença gloriosa em nosso meio, meu Pai Celeste. Leva-nos em santa paz, nos conduz em segurança, Senhor, para os nossos lares. Dê-nos um dia de paz, um dia vitorioso. E se o Senhor nos permitir, logo mais sairemos aqui mais uma vez para te adorar, para te louvar. Senhor, também quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha consolar e confortar o coração da minha filha, meu Senhor, juntamente com seus parentes que te amam. Espírito Santo de Deus, consola, conforta cada coração diante de uma grande perda, Senhor, e que haja um refrigério nos altos céus, Pai Celeste. A sua misericórdia, meu Senhor, sobre os familiares. Pai, bem peço pelo seu servo, o presbítero Alex. Meu Senhor, alcance ele nesta manhã, Pai Celeste. Restaura a saúde dele, que todo mal seja repreendido pelo seu poder. Dê saúde ao seu povo, meu Senhor, que precisa de saúde. Que toda enfermidade venha sair em nome de Jesus. Que haja milagres, que haja maravilhas no meio do seu povo, Pai Celeste. Restaura a saúde, Senhor, do seu povo, para continuarmos nessa caminhada, fazendo a sua obra, meu Senhor. Deus, dê-nos um dia de vitórias, Pai, um dia de bênçãos. Queremos mais, Pai, do que vitórias, é a sua presença gloriosa em nossas vidas, meu Senhor, nos alegrando, sentindo a alegria que só o Senhor tem. Pai Celeste, abençoe os ouvintes, Senhor, os nossos irmãos que estão em seus lares, que venham ser abençoados por Ti, da mesma forma que nós estamos sendo abençoados pela Sua presença neste momento. Pai, fica conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos nessa manhã, juntos possamos dizer Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Deus lhe dê um dia de vitórias, em nome do Senhor Jesus.